E aí, tá preparado para uma aventura de capa e espada? Mas não só isso, também com muito glitter. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Emília. E eu sou Kênia, você tá no Cabe na Estante, mas o vídeo hoje é do Nós Literários. Nós vamos encerrar o ano de 2020 somente em 2021. Tudo bem, todo mundo fez isso. Bom, esse é um livro escrito pelo Samir Machado de Machado, um porto-alegrense de 41 anos, vencedor em 2017 do Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Narrativa Longa. E a obra de hoje, indicada por Aninha, nossa última indicação do ano 2020 para o nosso clube de leitura, é Homens Elegantes. Mas afinal, Aninha, de onde você tirou essa obra do bolso, né? E por que essa indicação desse livro, que já adianto, eu particularmente amei, né? Mas por que você indicou essa obra? Porque eu sou louca. Essa é a resposta mais... Também acho. Não, o que acontece? Eu ouvi falar do Samir através da Luísa Geisler, né? Porque eles são amigos e tal, e no Instagram eu vi. E assim, eu já tinha ouvido falar no Quatro Soldados, que é o livro anterior dele, tinha sido super elogiado e tal. Eu fiquei muito interessada em ler o Quatro Soldados. Aí, por causa do Quatro Soldados, que eu ainda não li, eu comecei a ler no Kindle o Homens Elegantes e adorei o primeiro capítulo. Aí você me convidou para participar do clube de leitura. Aí eu disse, e eu fiquei naquela, eu tenho que indicar, porque todo mundo já tinha indicado, só faltava eu. E eu tinha comprado o livro físico no dia anterior. Aí eu disse assim, vou indicar esse livro, sem ter lido o livro, sem ter noção que tinha 300 páginas, o último livro do ano. E foi a minha motivação, foi o desespero em indicar um livro. E a vontade de ler, né? Não só o desespero. Sim, a vontade de ler. Eu tinha achado muito bacana o primeiro capítulo. Eu disse, vou indicar esse aqui. E, assim, acabei acertando. Né? Pelo menos eu adorei também, como você também adorou, né? Pronto, pois já faça logo aí diga aí já pra galera de que se trata o Homens Elegantes. Vocês estão vendo que eu tô uma mulher super elegante hoje, né? Que eu só, enfim. Eu também, eu tava com uma camisetinha de meia e você disse, tem que ir elegante, aí botei uma camisa social. Exatamente. Mas apesar de sermos mulheres elegantes, de que trata Homens Elegantes? Trocadilho horrível. Triste. O Érico, que é o nosso protagonista, né? Nesse caso é assim, um protagonista, porque nós temos um antagonista. Ele é um brasileiro a serviço da coroa portuguesa, mais especificamente o Marquês de Pombal, manda ele para Londres para investigar um tráfico de revistas pornográficas que estão chegando ao Brasil, né? Chegando na colônia. Então eles detectaram que tá vindo de Londres e ele vai para lá para investigar esse tráfico, né? Porque não sei se vocês sabem, mas na colônia não podia ter livros, né? Livros não poderiam ser produzidos na colônia, entre muitas outras coisas que não poderia ser produzido. Nada, na verdade, poderia ser produzido na colônia na época. Então ele vai, e aí lá ele vai se passar como um adido da embaixada, né? Esqueci, da embaixada, isso. Um adido da embaixada portuguesa, mas ele vai, na verdade, investigar. Nesse meio tempo de investigação, ele conhece várias figuras da noite londrina, né, principalmente, e da burguesia, né, porque era a ascensão da burguesia naquele momento, da burguesia londrina. E vamos ter luta de capa-espada, vamos ter comunidade LGBT, e vamos ter o temido e o grande vilão do livro, o Conde de Bolsonaro. Porque o Samir adora esse tipo de coisa. Gente, é sensacional. Gente. O livro é divertidíssimo. Isso, né? Mas era isso que eu ia dizer. Acho que vocês perceberam que ele é um livro histórico, né, Aninha? Assim, é um romance histórico. Sim. Ele leva em consideração muito o terremoto, né, que atingiu Lisboa em 1755. Por aí. Por aí, foi um terremoto que destruiu Lisboa e nós não tínhamos o menor conhecimento desse fato.
né? E todas as repercussões sociais e religiosas desse fato, que são bem interessantes. Tem muito o Cândido, né, citado várias vezes, do Voltaire, né? Sim. É um livro citado, porque também Voltaire escreveu esse livro muito influenciado por essa questão do terremoto que destruiu Lisboa. E tem várias figuras históricas, a gente ficava pesquisando durante o livro e todas elas existiam, não todas, pelo menos a maioria existia. Os personagens históricos existiam, né? Os personagens históricos e os acontecimentos históricos, eles são verdadeiros no livro, né? Que nas primeiras 100 páginas eu fiquei pesquisando, depois que eu vi que era tudo verdade, eu não pesquisei o resto mais não. Eu fiquei confiando que era tudo verdade, eu acreditei. Você acreditou? Foi. Com exceção da existência do Conde Bolsonaro, claro. Não em 1700 porque a personalidade... existe, mas... a personalidade do Conde na obra e do nosso Conde... Enfim, vamos deixar para você descobrir ao ler, né? Pois é, eu achei também super divertida a obra, assim, muito engraçada, né, de ser lida e também pelo fato de ser de capa e espada, né, aquelas lutas e aqueles combates muito fílmicos, né, que a gente... Muito aventurescos, que a gente mesmo que tá vendo um filme de tanta aventura que acontece no livro. Na verdade, o livro, assim, é muito... Ele começa meio morno, no sentido que o Érico, ele, assim, é bem depressivo, e bem não vejo sentido na vida, e bem que coisa chata é esse mundo, né? Ele é bem, assim... sem insosso. Né? E aí o Samir também fez uma coisa muito boa na construção do personagem do Érico, é que a gente nem desconfia da personalidade dele. Ele é romântico, né? Ele e ele é um grande guerreiro também, um grande soldado, né? Ele lutou no Brasil e tal, defendendo as colônias e tal. Sim. Então, assim... Ele tem várias camadas, né, o Érico, além da questão da sexualidade dele também. Né? Sim. Isso é outra coisa interessante no livro, né, Aninha? Que a partir da leitura, o Samir, ele, assim, é bem claro na defesa da literatura LGBTQIA+, dele, né? Eu acho que, assim... Sim. Não resta dúvida para quem vai ler Homens Elegantes, né? Então, tipo, isso não é spoiler, é, tipo, a obra em si. Sim. Então... Porque o livro dá uma virada narrativa quando a gente descobre a sexualidade do Érico. Eu acho que aqui não é um spoiler, né? Porque, enfim. E ele vai né, ele conhece um lugarzinho na noite de Londres, né? Um lugar LGBT. Lá circulam essas figuras que vivem no submundo, né? Escondidas, porque, meu Deus, se hoje a gente morre, imagine no século XVIII. Imagine. Né? Uhum. Então, aí lá tem uns personagens incríveis. Aqui cabe destacar a grande, maravilhosa Lady Madonna, que só pelo nome você já viu aí que é uma mistura da Lady Gaga com a Madonna, né? Sim. E eu ri horrores quando ele descreveu, né, a Lady Madonna, que ele diz assim, dizem que ela é italiana, mas é católica com certeza. E é a Madonna, né? Uhum. E depois eu li, recentemente, que todas as frases ditas pelo personagem é uma mistura de traduções das músicas da Madonna e da Lady Gaga. E eu só percebi Burn This Way, né? Que foi a única que eu vi lá, a letra. Eu disse, olha aqui, Burn This Way no livro. E tem sacadas sensacionais no livro inteiro. Pronto, era nesse ponto que eu ia chegar, né? Apesar de toda essa aventura e de todo esse romance gay... É cheio de sacadas bem inteligentes, como essa que você acabou de dizer. E além disso, Aninha, o que me chamou muita atenção, você sabe que eu gosto dessa parte nas histórias, né? Em todas as histórias, todo tipo de história que eu leio, é a descrição de como era a colônia, a descrição das atrocidades realizadas na colônia. E aí ele vai dizer cada coisa que atinge a gente, assim, que a gente pensa que é um livro divertido, gay e de luta. E aí, toda hora ele pega a gente, assim, num ponto que vai lá no fundo do core da gente. Eu acho que tem dois grandes críticas, né,
que são a crítica à coroa portuguesa, da forma como ela tratava o Brasil. E deixando bem claro, nesse tratamento, deixando bem claro como Portugal era incompetente em relação ao restante da Europa, né? Que fica bem claro que Sim. a Inglaterra evolui rapidamente e aí logo em seguida no encalço vem as outras, né? França e enfim, e fica aí a Espanha e fica aí Portugal para trás, ficando para trás aos poucos, né? E como eu falei no dia do nosso encontro, isso me lembrou muito essa crítica dele a Portugal e a religiosidade exacerbada de Portugal, porque era isso que eles acreditavam, que fez com que Portugal deixasse seu império, que era ser deixado dominar pelos jesuítas e pela aquela beaticidade exagerada deles e tal, fez com que todo mundo, a Europa inteira, saísse ali da Idade Média, caminhasse para o Iluminismo, né? E Portugal continuasse lá presa na Idade Média com aquelas superstições e tal. É sim. E isso me fez lembrar muito Saramago, né? O Saramago também batia muito nisso, assim, como Portugal se deixou ficar para trás por causa dos jesuítas, por causa do catolicismo exagerado deles, né? Sim. E o Sami também bate nisso. E a gente não está falando um catolicismo exagerado no sentido da fé, mas no sentido das ações, no sentido de que regia praticamente todas as ações do Império, né? Sim. Né? E aquela coisa do pecado, e de é proibido isso, é proibido aquilo, e não sei o que e tal. Então, isso fez uma cegueira administrativa, né, em Portugal, que não conseguia enxergar o futuro, ficando preso ali no passado. Essa era uma crítica da época, né? O Voltaire faz essa crítica no Cândido, né? Sim. Essa ingenuidade exagerada, principalmente em Portugal, né? E a outra coisa é a coisa da caça, né, aos LGBTs, né, que o Gonçalo, que é um personagem, né, diz assim, eles não nos querem, eles nos querem nos matar mesmo, né? E é muito bonito, eu fiquei muito tocada, porque o Érico disse assim, olha, aí ele começa a citar, né, Kênia, vários escritores, vários artistas, desde a Grécia Antiga e bababá, que são gays. E ele disse assim, nós sempre estivemos aqui e nós sempre vamos estar aqui. Eles vão tentar nos destruir, mas não vão conseguir. Essa parte eu também achei muito bonita. Foi bem emocionante. Isso me tocou assim, bem forte. Também achei. É muito legal toda essa parte aí porque assim, nós temos personagens cultíssimos, que são, dos personagens gays, nós temos muitos que são super cultos, né? O próprio Freeb, né, que é um do que aparece logo no início, que vai ser amigo do Érico aí por toda a história, ele esconde lá seus mistérios, né? E ele é muito culto. E os idosos, né, os gays idosos também, muito cultos. Uma das maiores bibliotecas de Londres é de um desses personagens, né, que é lá que se desenrola esse diálogo aí que você tá falando, né? E o próprio Érico, quando vai se assumir para a coroa portuguesa, ele diz, né, eu sou como Sócrates. Aí eu fiquei... Falha, e Sócrates era... Sócrates, passada chocada, eu como professora de sociologia e de filosofia, deveria saber disso, mas aí, graças a Deus, né, nós temos Samir Machado, na próxima aula de filosofia, tá lá eu, né, contando esse babado fortíssimo. Ele colocou, eu vou acreditar. Sócrates. Então, gente, é isso, nós vamos ter uma obra histórica, LGBTQIA+, cheia de crítica social, que conta da formação na verdade, assim, da decadência do Império Português, e que vai ter como consequência, anos depois, a independência do Brasil, né? E engraçado demais, né? Com personagens da atualidade numa obra histórica. Então, nós vamos ter tudo isso. Esse é o resumo, resumidíssimo. E muito bem escrito, Muito né, bem escrito. Ele tem uma técnica, ele muda. Tem uma hora que você pensa assim, quem é mesmo que está narrando essa história? Mas não é porque é confuso, é porque é tão orgânica a narração que você nem se toca de quem está narrando a história. E ele muda, ele consegue mudar a voz do narrador e de forma super orgânica. E eu achei sensacional também, tem um momento em que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a diagramação do livro muda, ficam duas colunas, assim, o texto, exatamente para indicar, essas duas coisas estão acontecendo no mesmo momento.
Quer dizer, é muito dinâmico o livro. sim. Assim, apesar de quem até dito que talvez ele comece um pouco morno, mas ele é assim, ele é bem, eu acho ele bem dinâmico. Eu acho também. A gente vai descobrir quem é o narrador lá do meio pro fim, porque no momento ele narra em terceira pessoa, né, como quem estivesse de fora. Num dado momento ele começa a narrar em primeira pessoa. E é só aí que a gente vai descobrir quem é o narrador, né? E além de tudo isso, Aninha, a coisa dos livros, né, que também tá dentro da história. Como eles eram fabricados, que tipo de fonte, toda essa... Ele vai adentrar nessa questão do universo da produção literária, não só do ponto de vista da escrita, mas também do ponto de vista do livro físico, exatamente, né? E como é que eram feitas as piratarias também, né, das obras, isso tudo tá por trás ainda, enredando a obra, né? E aí nós terminamos esse livro com duas certezas, que a gente vai continuar lendo o Sami, e que a gente vai ler, eu vou reler e a Aninha vai ler Cândido e o Otimista, ou o Otimista. E eu acho que é no segundo semestre, sai outro livro com o Érico também, né, sendo personagem principal, que são Homens Cordiais. Que é meio que a continuação, né, Aninha? É como se fosse assim, uma nova aventura do Érico, que pelo título, né, talvez faça menção a tese do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, que era como ele chamava o brasileiro, né? O brasileiro é muito cordial, recebe todo mundo muito bem, mas essa cordialidade também faz com que o brasileiro desrespeite as instituições, né? Aquela, não, é meu amigo, deixa ele furar aí a fila, o cara, não, você é meu cunhado, vem aqui, não precisa fazer concurso não, né? Então, talvez o Sami, o Érico, o Sami brinque com isso e talvez a história se passe dessa vez na colônia. Pois é, foi isso que eu fiquei pensando quando você começou a dizer. Eu digo, será que se passa na colônia dessa vez? Se for, vai ser bem legal também. Porque ele faz puta estudo, viu? Ele lê muito livro histórico, muito. Como é que a gente sabe disso, Aninha? Acompanhando no Instagram dele. As pessoas que stalkeiam os Instagrams alheios. Não, mentira, ninguém stalkeia não, só segue. E ele bota também no Goodreads, né, na lista de leituras dele, só o que tem a leitura de livro histórico. Meu Deus, ele lê muito livro histórico, então assim, tem uma base bem fundamentada para os seus escritos, né? E aí, Kênia? Nota? Nós demos 4,5 estrelas, não foi? Tanto eu como você. Sim. Porque... Muito bom. Muito bom, o livro quase perfeito, né? Então, assim... Sinal de que vale muito a pena. Então é isso, gente. Lê o Sami, né? Ele tem também o Quatro Saudades, ele tem o Tupinilândia, ele tem o Piratas à Vista, se eu não me engano. Ele tem 6 obras publicadas, Aninha, e Homens Elegantes é o terceiro. Tem um adolescente. E lê livros históricos, é bacana, você começa a descobrir coisas que você nem sabia que tinham acontecido, personagens importantes que influenciaram a história. É muito bacana. E o que mais, Kênia? Siga a gente nas redes sociais, né? Nosso Instagram, tá no Facebook também, no YouTube, em todo canto. E agora também nós temos um grupo no Telegram. Você procura, @Cabe na Estante, entra no grupo, que lá a gente compartilha livros que estão gratuitos, né? Ou pode conversar também sobre as obras. Enfim, o Instagram ainda está começando, mas quem quiser é só entrar no grupo. E é isso. É isso aí, gente. Até a próxima. Vamos dar tchau. Tchau. Tchau, tchau.